insetos se encontravam na terra antes do homem. Entre eles havia um especial, a abelha, a produtora do mel, iguaria apreciada em todas as épocas por diversos povos. Pinturas em cavernas mostram um homem primitivo colhendo mel. No Egito, um pote de mel foi encontrado em um túmulo de 3.000 anos. Em escavações na Grécia, ânforas cheias de mel com a idade de 2.000 anos foram achadas em excelentes condições. Na Idade Média, a abelha foi tomada como exemplo de trabalho e símbolo de grandes virtudes. Sua imagem foi cunhada em moedas e brasões. Também foi tema de grandes obras, nas letras e músicas. A abelha foi citada até em passagens bíblicas. Já se foi o tempo em que o homem saqueava as abelhas. Hoje em dia, a apicultura é uma ciência. Estamos aqui com o apicultor Afonso, que vai nos dizer como escolher o local para se montar um apiário. Bem, o apiário deve ser em um local seco, cercado, para evitar entrada de animais. As caixas devem ter distância de mais ou menos de 2 metros cada uma altura de 50 centímetros. E essa altura é para evitar predadores como tatu, formiga. E o local deve ter uma boa florada, sem poças d'água, para evitar doenças, que a água parada traz doenças para as abelhas. Escolhido o local do apiário, agora é a hora de comprar alguns materiais para dar início à produção. A colmeia mais usada é a do tipo Langstroth. As abelhas se adaptam rapidamente e é de fácil manejo na hora das revisões e colheitas. A colmeia Langstroth é composta de um fundo, um ninho com 10 quadros, uma ou duas melgueiras com 10 quadros cada e uma tampa. Os quadros, na verdade, são retângulos, onde serão fixadas as placas de cera, local que as abelhas construirão os favos. No ninho, a rainha botará os ovos. Nas melgueiras, as operárias guardarão o mel para amadurecer. A placa de cera não faz falta, porém ela facilita em muito o trabalho das abelhas. O formão e o fumigador são extremamente necessários nas revisões e colheitas. O mais importante do equipamento é a roupa protetora, composta de um macacão, um par de luvas, um par de botas e uma máscara com chapéu. A roupa deve ser em cores claras, cores escuras irritam as abelhas. Preparado o material, falta o essencial para o apiário, as abelhas. O que um apicultor iniciante deve fazer para capturar o enxame? Ele deve ter as caixas de captura, e essas caixas com os quadros vazios e um com cera, a folha de cera alveolada. Quando ele localiza o enxame, ele joga fumaça, vai cortando os favos, e o favo que tiver com cria, ele coloca num quadro e chega o caixote por baixo. Naquele bolo de abelha, ele vai jogando ela dentro do caixote e deixando um tempo ali, elas vão acostumar. O resto do favo ele vai tirando fora, porque onde tem cria é que as abelhas ficam, mesmo com a rainha. Então, na hora que ele acabou de tirar os favos, ele limpa bem o local onde elas estavam e deixa o caixote ali. Dentro de poucas horas elas acomodam no caixote. Aí ele vai, fecha e transporta. E o transporte preferível mais é à noite. Quais são os locais mais fáceis de se encontrar em enxames? Em cupim, em meio de pasto, em tronco de árvores, ocadas, em telhados de casas mais antigas, geralmente em forro. Com o apiário montado e as abelhas trabalhando, o apicultor deve tomar alguns cuidados.
Manter o local limpo, principalmente em frente à abertura do caixote. As colmeias devem ser examinadas 2 vezes por mês, observando se não há traças, formigas, cupins e outros parasitas. Verificar se a rainha está tendo uma boa postura de ovos. Caso não esteja, será necessário fortalecer a colmeia, colocando quadros com filhotes de outro caixote e providenciar uma nova rainha. A revisão altera muito o trabalho das abelhas. Por isso, nunca deve ser feita sem um motivo, para não prejudicar a produção de mel. Durante as revisões e colheitas, deve-se recolher toda a cera e própolis que estiver sobrando. As abelhas costumam colocar cera por cima e nos lados do quadro. E o que é a própolis para abrir a abelha? Resina das árvores, essa é para manter tipo um desinfetante, um método de asepsia no caixote. Se algum bicho entrar, morrer lá dentro, ela vai e cobre ele todinho para ele não deteriorar. Aqui você vê, ó, na lateral do caixote, a própolis, ela usa também para firmar os quadros, para eles não balançarem. Você vê aqui no fundo aqui uma tela. Essa tela, ela é usada entre a melgueira, que é essa parte verde, e o ninho, essa parte azul. Aqui está o quadro, a tela. Essa tela, ela é feita numa espessura que só passa a abelha operária. A rainha e zangão fica tudo embaixo no ninho. Isso é bom porque num quadro desse aqui, a rainha não tem como colocar cria, que dificulta a gente na colheita. Porque ter um quadro com cria, geralmente a gente não tira, por causa da perda. A colheita poderá ser feita 6 meses após a instalação do apiário, dependendo do pasto apícola, é claro. A revisão serve também para o controle da produção. Quando os quadros estiverem completos, será o momento para a colheita. O melhor horário para retirar o mel é das 8 às 11 da manhã e das 3 às 4 da tarde, horário em que a maioria das abelhas estão no campo. Alguns apicultores acreditam que a lua cheia tem influência sobre as abelhas. Nessas noites, elas ficam mais calmas, facilitando o trabalho. Mesmo com as abelhas calmas, será necessário usar a roupa protetora. O fumigador produz e lança fumaça para acalmar as abelhas. A fumaça, quando direcionada para dentro do caixote, dá a impressão de incêndio, o que faz com que as abelhas consumam o máximo de mel para depois saírem da colmeia. Com a barriga cheia de mel, elas se acalmam temporariamente. É importante sempre lançar a fumaça nos caixotes antes de abrir. Caso contrário, as abelhas podem atacar. Dependendo do humor das abelhas no dia, será impossível continuar o trabalho no apiário. Muita gente pergunta para que acalmar as abelhas se o apicultor está protegido pela roupa, para poupar o máximo de abelhas possível. Cada ferrão encontrado na roupa significa uma abelha a menos. O ferrão das abelhas é cheio de dentes que se prendem na pele ou tecido. Quando a abelha tenta voar, deixa o ferrão e parte do intestino, levando o inseto à morte. O cheiro do veneno deixado após a ferroada atrai outras abelhas para o ataque. Por isso não se deve fazer nada que possa irritá-las. Se por acaso for picado, cuidado na hora de retirar o ferrão da pele, pois a bolsa de veneno fica um pouco acima do ferrão. Se por descuido for espremida, isso poderá dar uma dose extra de veneno, aumentando a dor e inflamando.
Na hora da colheita, a abertura do caixote deve ficar desimpedida, para que as abelhas saiam sem problemas. Cuidar para que o fumigador esteja sempre aceso, para soltar uma fumaça fria e sem faísca. O olfato das abelhas é muito sensível, por isso deve-se evitar trabalhar no apiário com cheiros fortes, tipo perfume, bebida alcoólica, cigarro. Esses odores podem irritar as abelhas. No momento da colheita, retirar todos os quadros que estiverem completos, colocar outros com cera nova nos locais que ficarem vagos, recolher e levar os quadros para um local distante. O cheiro de mel pode atrair as abelhas, prejudicando o trabalho. Para iniciar a retirada do mel, pegar uma faca ou um instrumento próprio, conhecido por garfo desoperculador, para retirar as tampinhas de cera, chamadas de opérculos. Depois de abrir os quadros, deve-se colocá-los em uma centrífuga, equipamento que retira o mel rapidamente e não estraga a cera, podendo ser usada logo depois da centrifugação. Para um apicultor iniciante, a centrífuga pode não ser muito útil, devido ao pequeno número de quadros colhidos. Esse apicultor deve recortar a cera dos quadros e espremê-la. Após o processo de retirar o mel dos quadros, deve-se passá-lo por uma peneira fina e depois coá-lo em um pano limpo, para retirar impurezas tais como pedaços de cera ou larvas das abelhas. Filtrado o mel, colocá-lo em potes ou garrafas bem limpos e guardá-los em local seco. Evite baixas temperaturas para que o mel não cristalize. O mel é um fluido viscoso, doce, elaborado pelas abelhas através do néctar e do exudato sacarínicos de plantas. E ele se caracteriza através da sua coloração, do seu flavor, que é o sabor e o aroma, e através também da concentração dos açúcares comuns no mel. A sua cor varia dependendo da fonte floral. Pode ir do incolor até o âmbar, o ouro e o negro, dependendo da fonte floral em que é extraído. O seu sabor é um sabor também que varia de acordo com a fonte floral, tem um sabor adocicado e pode chegar a ter um sabor que seja rejeitado. E quanto à sua concentração em açúcar, o mel ele é caracterizado pela sua alta concentração em frutose, ultrapassando a concentração em sacarose. Além do mel, o que mais a abelha produz? Ela produz o pólen, que agora atualmente estão vendendo até em cápsula, usa para enrijecimento de pele, é vitamina. Temos o geleia real, que é um grande energético. Temos a própolis, que é um antibiótico sensacional, né? E temos a cera, que é usada na própria apicultura, que da própria cera que você tira, você já troca ela, já faz a lâmina, já ajuda a abelha no trabalho dela. O mais novo produto da abelha que está sendo explorado é o veneno. O que o senhor pode nos dizer a respeito disso? Bem, o veneno, chamado apitoxina, ele está sendo estudado por laboratórios a fim de desenvolver defensivos agrícolas, por mesmo laboratório de medicamentos, no caso de remédios cardiovasculares. Sua produção é mínima, quer dizer, para um caixote você usa um aparelho CVA que de 4 em 4 dias você pode usar no mesmo caixote, que é o tempo que a abelha repõe o veneno, a reconstituição do seu veneno. E no caso, num apiário de 40 caixotes, você pode tirar numa média de mês na faixa de 10 gramas. E o veneno, assim, a princípio, para você empregá-lo no seu dia a dia, a fim de comercializar e para você ter um incentivo
você tem que empatar muito dinheiro e o retorno não é de imediato.